Neymar está cortado da seleção e a gente precisa falar sobre isso, quanto isso impacta na vida do Santos Futebol Clube, tá? É minha segunda tentativa de gravar um vídeo, eu acho que eu me exaltei demais no primeiro, eu vou tentar ser um pouco mais sóbrio aqui, porque, enfim, não vale a pena. Mas antes gostaria de pedir um like, que você se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nada, que isso é muito importante pra gente. Se quiser se tornar membro, para nós é muito importante. Você tem uma série de benefícios que você pode conferir clicando aqui no botão Seja Membro ou no link na descrição, tá bom? É um plano único, bem baratinho. Bom, vamos lá. Importante. Neymar está desconvocado da seleção brasileira. E a primeira coisa que eu preciso falar sobre isso é que a ordem cronológica dos fatos que nos foi apresentada pela imprensa simplesmente não se materializa. A não ser que a gente descubra que o Neymar não foi convocado por, de repente, uma preservação da parte física, a não ser que a gente vai caber ao Dorival explicar na próxima coletiva dele o porquê que o Neymar foi desconvocado, ou que a gente descubra que o Neymar sofreu uma lesão na farra que ele fez na folga dele. Porque o que se disse, o que se corroborou, inclusive, para que muita gente defendesse o Neymar quando criticado sobre ir para o Carnaval semana passada, pós ter sentido a coxa no jogo contra o Red Bull Bragantino e ter ficado fora do jogo do Corinthians, é que ele não tinha lesão. Que ele saiu do jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, mesmo botando a mão na coxa, mesmo o Caixinha tirando ele, o que foi vendido para nós, inclusive pelo próprio Santos, através do Pedro Caixinha, que ele não tinha lesão, que ele tinha só um desconforto, e então estava tudo bem passar o Carnaval e o fato dele não ter jogado domingo não tinha nada a ver com o Carnaval, porque ele teria treinado normalmente quarta e teria treinado quinta até sentir novamente um desconforto, aí o CK deu alto. Eu nunca vi jogador importante ficar fora de uma decisão por causa de CK. Nunca vi. Mas ok, a gente comprou essa versão, eu me orgulho de nunca ter comprado e agora mais do que nunca parece ser uma versão não muito verdadeira, porque se era só um desconforto, se era só um CK alto e ele não jogou domingo passado, por que ele está desconvocado da seleção, sendo que a apresentação é só segunda-feira, hoje é sexta, a apresentação é só segunda-feira e a seleção só joga na outra quinta. O segundo jogo da seleção é só na terça, daqui uma semana e meia. Como assim? Se não tem lesão de fato, e agora dizem que tem. Então assim, quem tá certo nessa história? É a imprensa que vendeu que ele não tinha lesão, ou ele voltou, ele sentiu uma outra lesão dessa vez na coxa, na farra que ele fez nessa semana, porque não bate. Desculpa, não bate. Foi criada toda uma narrativa para se proteger o jogador, dizer não, ele não tinha nada no Carnaval e tudo mais. E aí agora o cara simplesmente está fora do jogo da seleção. Então desculpa, assim, o cara tá lesionado. Ele foi curtir o Carnaval, não estava nem aí, ficou fora de um jogo importante e lesionado foi curtir uma farra, com 20 mulheres, saiu aí a menina dando entrevista pro Léo Dias no SBT, dizendo que, transou com ele, mais uma fez uma homenagem lá com ele. Aí até é problema dele, faz o que quiser fazer, mas o cara simplesmente lesionado, chegou numa festa 10h30 da noite, saiu da festa 10h30 da manhã. Entendeu? Qual que é o compromisso do cara com a carreira, etc e tal? Ele poderia estar lá fazendo nada. Se transou, não transou, não me interessa. Mas assim, o cara que faz isso, mas era folga dele, mas ele tá machucado. Ele tá machucado. O cara machucado, ele tem que se preservar. O cara machucado tem que dormir direito. O cara machucado tem... O sono é o principal reparador. Então assim, quando isso me mostra que o cara não tem compromisso e não se fala sobre isso, porque não vamos nos meter na vida pessoal, porque nós não somos imprensa manja. Existe esse discurso, né? Eu lembro quando o Fred foi pego lá com a conta de não sei quanto, lá tinha uma galera que criticava isso, mas a verdade é que o corpo é o mesmo. O corpo é o mesmo, o cara tá lesionado. Se ele não tivesse lesionado e tivesse performando em campo, não tem que falar nada do que o cara faz. Se ele transou com 3, com 20, com elefante, não importa. Mas a verdade é que o cara tá fora, ficou fora do jogo mais importante do Santos na temporada e ficou fora agora dos 2 principais jogos da seleção no ano, contra a Colômbia e a Argentina, lá em Buenos Aires. Todo mundo esperando para ver como que seria o jogo do Neymar nessas 2 partidas, 2 jogos de altíssimo nível, contra as finalistas da Copa América, e ele simplesmente não vai jogar. Agora, qual que é a parte boa para o Santos nisso tudo? Porque o canal é sobre o Santos, né? Não é um canal sobre o Neymar, não é um canal sobre a seleção. O que envolve o Santos nisso tudo? A primeira coisa que envolve, antes de eu ter feito aqui a crítica a esse setor da imprensa, que eu realmente, depois de ter ouvido hoje na entrevista do Neymar,
Na entrevista do Neymar, não, perdão. Na entrevista da menina lá que teria ficado com o Neymar pro Léo Dias e o próprio Léo Dias dizendo que havia um vídeo do Neymar entrando no quarto com duas meninas que ele pagou 50 pau e o Neymar pai teria coberto a oferta com 80 mil reais, então ele não tinha conseguido pegar o vídeo, me faz desconfiar de algumas coisas aí. Porque se o Neymar pai paga esse tipo de coisa, poderia pagar outros setores da imprensa também, não poderia? Para divulgar informações positivas que protejam o jogador. Não duvido de nada, mas eu não caio nessa, O que eu quero dizer é o seguinte, para o Santos, e é o que importa aqui, a nossa vida, o canal é sobre o Santos, a desconvocação do Neymar é boa para o Santos, tá? Ela é boa para o Santos porque o Neymar, seja lá o grau da lesão, ele vai poder tratar no Santos, ele vai poder, quando começar ali, ele tiver condições de voltar para o campo, ele vai poder fazer essa meio que intertemporada até começar o Brasileirão, coisa que ele não iria participar, porque se ele fosse convocado, se ele fosse para a seleção brasileira, o Neymar iria na segunda-feira e só voltaria, eu acho que na outra... Ele é segunda-feira, aí a seleção jogaria quinta, tá? E aí ele jogaria de novo na terça e ele só voltaria de repente para o Santos na quarta. Então ele ficaria uma semana e meia fora, que é muito importante para os treinamentos do Santos para se preparar para a estreia do Campeonato Brasileiro. Eu não sei quantos dias ele vai perder, porque eu não sei o nível da lesão. Que tem lesão? Tem. Para ele ser desconvocado da seleção, tem lesão. A não ser que o Dorival aí apareça nos microfones e diga que não convocou o Neymar para preservá-lo fisicamente ou não convocou o Neymar por repúdio ao comportamento dele de ter ido para farra em meio a um desconforto. Se isso acontecer, eu duvido que isso aconteça, ele foi desconvocado por uma lesão sim. Então ele tinha lesão sim. O factoide que foi criado que ele não tinha lesão, para mim, se desmoraliza a partir dessa desconvocação do Neymar na seleção. Mas então ele vai ter mais tempo para treinar com o Santos, isso é importante. E outra, digo mais, cara, você acha que lá na Europa, isso tá muito... A gente entrevistou aqui ontem, repito, o Thiago Salazar, que cobre a editoria Neymar lá para a Gazeta, e a gente falou bastante sobre o Neymar vai embora, não vai, fica no Santos, não fica. Ele tem um feeling de que fica, mas ele também tem um feeling de que se vier uma proposta de um time muito importante da Europa, ele acha que o Neymar pode ser que volte para a Europa. E agora com toda essa narrativa, o Neymar ficando fora do jogo mais importante do Santos no primeiro semestre, o Neymar ficando fora da principal convocação da seleção brasileira no ano, jogos que todo mundo queria ver. Se tinha alguém no Barcelona interessado em contratar o Neymar, era o jogo que ia avaliar o Neymar não é Santos e Água Santa, é Brasil e Colômbia, Argentina e Brasil, e avaliar o Neymar nesses jogos. E aí mais uma vez ele não vai estar. E ainda, além de tudo isso, surgem notícias de ida para o carnaval, de farra com pai, com garotas de programa. Assim, desculpa, com essas informações agora e com a desconvocação do Neymar da seleção brasileira, com eles casando essas informações, eu duvido que algum clube grande, gigante, que poderia tirar o Neymar do Santos, o time europeu, faça a proposta no meio do ano. A não ser que o Neymar mude completamente isso, a não ser que, olha, depois aí da estreia do Campeonato Brasileiro, ele jante o Campeonato Brasileiro com farofa e coraçãozinho grelhado, assim. A não ser que ele faça isso, para ele voltar a ter um interesse de um grande clube. Porque assim, o que se estava na expectativa era com relação ao jogo da seleção brasileira, nas eliminatórias da Copa, como que ele ia voltar a performar nesse nível. E ele é mais uma vez desconvocado, mais uma vez por lesão, mais uma vez está nas páginas aí do Brasil inteiro de fofoca, é garota de programa dando entrevista, é detalhes íntimos, é traição à namorada, é uma mídia negativa, cara. Pro cara, uma mídia que não nos interessa, porque não tem a ver aqui com o Santos Futebol Clube. Claro, respinga, já falei no outro vídeo como esse tipo de coisa não é bom pros jovens que lá estão, que o tem como exemplo, mas fato é que as coisas são como são. O Neymar é esse pacote, um pacote que tem os pontos positivos e os pontos negativos. E no fim do dia, quando você coloca na balança, os pontos positivos vão pesar, porque o que ele traz pro Santos é muito além do dentro de campo. Então, na situação que o Santos está hoje, o Santos não tem condições de dizer não para esse pacote. Não tem condições. Não tem condições. O Flamengo pode dizer não. O Palmeiras, de repente, pode dizer não. O Santos não tem condição de dizer não para esse pacote. Até por conta da idolatria também do torcedor com relação ao jogador Neymar. Agora, o que evidencia esse corte da seleção é que tinha muita gente equivocada nas notícias que trouxe por aí. E para o Santos, me parece ótimo. Por quê?
o Santos ter oportunidade de continuar mantendo-o feliz, ter oportunidade de dar um contrato para ele até o fim da Copa do Mundo, e a concorrência me parece que com essas presepadas fora de campo, junto a não comparecimento dentro de campo, inclusive em convocações para a seleção, me parece que o desinteresse, se é que existia, de algum clube grande da Europa, se torne cada vez mais forte. Então, o Neymar fique aqui conosco, porque eu já falei, tá ruim com ele, pior sem ele. Quero saber o que você pensa sobre isso. Comenta aí, a gente vai se falando. Um grande abraço e até o próximo vídeo.